Está se formando, diante dos olhos do mundo, um dos movimentos mais significativos da aviação contemporânea, e o epicentro dessa transformação não está nem em Seattle, nem em Toulouse, mas em São José dos Campos. Depois de anos consolidando sua reputação como a fabricante mais eficiente do segmento regional, a Embraer finalmente cruza um patamar que muda totalmente sua relação com o mercado norte-americano. O novo acordo histórico, firmado com os Estados Unidos, aprovado pelas autoridades regulatórias mais exigentes do planeta, não apenas reforça a presença da empresa brasileira em solo americano, ele reposiciona a Embraer como um ator indispensável para o futuro da aviação regional e, possivelmente, para a estratégia aérea dos próprios Estados Unidos nas próximas décadas. Essa mudança não aconteceu da noite para o dia. Nos bastidores, equipes técnicas, jurídicas e estratégicas trabalharam em conjunto para garantir que todos os requisitos fossem cumpridos. E foram muitos. O governo dos Estados Unidos, extremamente rigoroso em processos de certificação e validação operacional, mergulhou profundamente em cada detalhe do acordo antes de autorizar sua evolução para a fase final. Agora, com a aprovação formal do Departamento de Transporte e de outras agências reguladoras, a parceria está pronta para entrar na etapa decisiva, integrar capacidades, alinhar os últimos documentos e aguardar apenas a emissão do certificado conjunto que formalizará o início da nova operação. Enquanto isso não acontece, cada parte segue atuando dentro de sua estrutura atual, mas já com o olhar fixo no momento histórico que se aproxima. O acordo que mudará definitivamente o panorama da aviação regional americana é a fusão entre Mesa Air Group e Republic Airways, anunciada em abril de 2025 e aprovada pelos acionistas em novembro do mesmo ano. A Mesa Air Group recebeu aprovação esmagadora de seus acionistas para a proposta de fusão. 99,25% dos votos expressos foram favoráveis. Este número demonstra não apenas o apoio ao acordo, mas a confiança do mercado na nova estrutura que está sendo criada. A operação recebeu luz verde do Departamento de Transporte dos Estados Unidos em outubro de 2025 e passou por todas as análises antitrust exigidas pela legislação americana. O fechamento da transação está previsto para ocorrer ainda em novembro de 2020, assim que o certificado operacional conjunto for emitido pelas autoridades de aviação civil. O cerne desse acordo não é apenas comercial, ele é estratégico. Os Estados Unidos vivem hoje um dos maiores desafios de sua história recente no transporte regional. Uma mistura de falta de pilotos, mudanças regulatórias, necessidade urgente de renovação de frota e a pressão por operações mais econômicas e menos poluentes. Nesse cenário, a Embraer é praticamente a única fabricante que oferece uma solução imediata, viável e totalmente adaptada às exigências norte-americanas. A família E-Jet, sobretudo o E-175, a aeronave que se tornou o padrão ouro do mercado doméstico dos Estados Unidos. Por isso, o novo acordo vai muito além de uma simples negociação de aeronaves. Ele cria uma base sólida para a expansão, padronização e fortalecimento da aviação regional americana, e faz isso com um modelo de colaboração que coloca a Embraer em uma posição jamais ocupada por outra empresa brasileira. A Republic Airways mantém uma frota de mais de 240 aeronaves, Embraer E-170 e E-175, operando mais de 1.000 voos diários para mais de 80 cidades nos Estados Unidos, Canadá, Caribe e América Central. A Mesa Airlines, por sua vez, completou recentemente sua transição para uma frota exclusiva de 60 aeronaves Embraer E-175,
abandonando os antigos CRJ-900 e consolidando suas operações em torno de um único tipo de aeronave. Essa padronização traz benefícios operacionais significativos: manutenção simplificada, treinamento de pilotos mais eficiente, redução de custos com peças de reposição e maior flexibilidade na alocação de tripulações. Pelo novo arranjo, operadores estratégicos do mercado americano, companhias que alimentam diariamente as malhas de gigantes como American Airlines, Delta Airlines e United Airlines, terão acesso a uma plataforma ampliada de mais de 300 aeronaves Embraer. Isso significa que o ecossistema regional dos Estados Unidos deve se tornar ainda mais dependente da tecnologia, da confiabilidade e da eficiência operacional dos jatos brasileiros. Na prática, isso muda o jogo para todo o setor. A Embraer, que já domina cerca de 90% das operações regionais nos Estados Unidos, agora avança para um patamar de influência que até então era inimaginável para uma fabricante que nasceu como um projeto brasileiro na década de 60. Os números que sustentam essa fusão são impressionantes. Em 2024, a Republic Airways registrou um desempenho financeiro sólido, com lucro líquido de aproximadamente 65 milhões de dólares sobre receitas totais de cerca de 1,5 bilhão de dólares. A mesa, por sua vez, passou por uma reestruturação operacional significativa, registrando lucro líquido de 20,9 milhões de dólares no terceiro trimestre fiscal de 2025. Combinadas, as duas empresas projetam receitas anuais entre 1,8 e 2 bilhões de dólares. A nova companhia, que manterá o nome Republic Airways Holdings Inc., será listada na Nasdaq sob o novo código RJET, simbolizando o início de uma nova era para a aviação regional americana. Esse movimento chegará acompanhado de uma estrutura contratual cuidadosamente desenhada para garantir estabilidade e longevidade ao acordo. A empresa combinada continuará operando sob contratos de capacidade de longo prazo, com as três principais companhias aéreas norte-americanas: American Airlines, Delta Airlines e United Airlines. Particularmente importante é o novo contrato de capacidade de aproximadamente 10 anos que a mesa assinou com a United Airlines para suas 60 aeronaves E-175. Este acordo, que entrará em vigor após o fechamento da fusão, oferece estabilidade de longo prazo e previsibilidade de receitas, elementos cruciais para o sucesso da operação combinada. Assim que a estrutura final estiver consolidada, a empresa resultante dessa parceria permanecerá vinculada ao mercado financeiro dos Estados Unidos, adotando um novo código de negociação que simboliza o início dessa nova fase. Esse passo é essencial, porque coloca a iniciativa dentro do ecossistema de investimentos mais influente do mundo, garantindo liquidez, visibilidade e uma rede de financiadores preparada para apoiar expansões futuras. Mais do que isso, demonstra que a Embraer deixou há muito tempo de ser apenas uma fornecedora de aeronaves. A empresa passa a ser vista como uma força empresarial global, integrada ao núcleo das decisões estratégicas da aviação americana. O fortalecimento da Embraer no mercado americano não acontece isoladamente. O governo brasileiro tem desempenhado um papel fundamental no suporte às exportações da fabricante. Em julho de 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhou pessoalmente o anúncio do financiamento à exportação de 32 jatos comerciais E-175 para American Airlines, em um contrato no valor de 4,5 bilhões de reais, viabilizado através do BNDES. Mais recentemente, em outubro de 2025,
o BNDES aprovou um financiamento adicional de 1,7 bilhão de reais para a venda de jatos da Embraer a empresas dos Estados Unidos. O Banco de Desenvolvimento tem sido o maior parceiro da Embraer, tendo apoiado a exportação de mais de 1.300 aeronaves desde 1997. Apesar do sucesso comercial, a Embraer enfrenta desafios relacionados às políticas tarifárias norte-americanas. Desde abril de 2025, a empresa está submetida a uma tarifa de 10% sobre produtos aeronáuticos exportados para os Estados Unidos, determinada pela administração Trump. Esse percentual representa um custo de aproximadamente 65 milhões de dólares anualmente. Felizmente, o governo americano decidiu que aeronaves, motores, peças e componentes de aviação ficariam de fora da sobretaxação de 50% que havia sido cogitada. Mesmo assim, a Embraer continua negociando ativamente para restaurar a tarifa zero, que vigorou durante os últimos 45 anos. A posição negociadora da empresa é fortalecida por sua significativa presença em solo americano. A Embraer emprega quase 3.000 pessoas diretamente nos Estados Unidos, número que chega a 13.000 quando se inclui a cadeia de fornecedores locais, e planeja investir 500 milhões de dólares em Dallas e Melbourne nos próximos 5 anos. Os efeitos desse acordo não serão sentidos apenas no ambiente corporativo ou nas bolsas de valores. Eles devem reconfigurar, na prática, o transporte aéreo dos Estados Unidos. Com uma frota totalmente Embraer, padronizada, economicamente eficiente e capaz de suprir as demandas de rotas regionais que são essenciais para a mobilidade interna do país, as empresas envolvidas poderão operar com custos menores, manutenção simplificada, maior disponibilidade de aeronaves e, de quebra, uma redução significativa no consumo de combustível. Tudo isso fortalece ainda mais a posição da Embraer, pois transforma seus jatos em ferramentas indispensáveis para manter o país funcionando. Em muitas regiões dos Estados Unidos, aviões menores são responsáveis por conectar cidades isoladas às grandes metrópoles. Sem esse transporte, a economia simplesmente para. E é exatamente nesse ponto que a Embraer passa a ser insubstituível. O posicionamento estratégico da Embraer nos Estados Unidos tem gerado resultados comerciais extraordinários. A fabricante brasileira atingiu uma carteira de pedidos de 29,7 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2025, o maior volume registrado na história da companhia. Além do acordo com a American Airlines e da fusão Mesa Republic, a Embraer recebeu recentemente um pedido significativo da LATAM Airlines para até 74 aeronaves do modelo E195-E2, em um acordo avaliado em aproximadamente 2,1 bilhões de dólares. A empresa tem mantido um ritmo forte de entregas, com 61 aeronaves entregues no segundo trimestre de 2025, comparado a 47 no mesmo período do ano anterior. Outra consequência direta desse acordo é a sinalização internacional que ele envia. Em um momento em que a Europa debate caminhos para renovar sua frota regional e em que países da Ásia buscam alternativas confiáveis para expandir suas redes domésticas, a aprovação norte-americana funciona como um selo de confiança. Se o maior e mais exigente mercado do mundo legitima a Embraer como sua principal parceira para desenvolvimento de capacidade aérea, outras nações inevitavelmente prestarão atenção. Isso abre portas, acelera negociações e fortalece ainda mais a reputação global da fabricante brasileira. A Embraer
Fundada em 1969, já fabricou mais de 9.000 aviões para mais de 100 países e 60 forças armadas, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros. Mas talvez o aspecto mais impactante desse acordo seja o fato de que ele redefine, de forma irreversível, o lugar da Embraer na geopolítica da aviação. Durante décadas, o setor foi dominado por dois gigantes, Boeing e Airbus, que travaram batalhas globais pela liderança. A Embraer sempre foi vista como a terceira força, relevante, inovadora, porém localizada em um nicho específico. Agora esse papel muda. Com a parceria histórica firmada com os Estados Unidos, a empresa brasileira deixa de ser apenas uma participante importante. Ela se torna uma peça estratégica dentro da estrutura operacional americana, capaz de influenciar decisões, moldar rotas, ditar ritmos de renovação de frota e participar de debates de alto nível sobre futuro, sustentabilidade e modernização do transporte aéreo. E isso não deve parar por aqui. Com a proximidade criada por esse acordo, novas oportunidades podem surgir, desde parcerias tecnológicas até projetos conjuntos de aeronaves adaptadas às necessidades americanas. É perfeitamente possível imaginar, nos próximos anos, discussões aprofundadas sobre novos modelos híbridos, elétricos ou de baixo consumo que envolvam diretamente centros de pesquisa dos Estados Unidos e da Embraer. Essa ponte estratégica também abre espaço para cooperação em áreas como defesa, logística e aviação executiva. Em outras palavras, o que vemos agora pode ser apenas o primeiro capítulo de uma relação bilateral profundamente transformadora. No fim das contas, o novo acordo histórico da Embraer com os Estados Unidos representa muito mais do que uma expansão de negócios. Ele simboliza a reafirmação da capacidade brasileira de criar tecnologia de ponta, competir com gigantes globais e conquistar o respeito de um mercado extremamente complexo e rigoroso. É uma história sobre persistência, inovação e visão estratégica, e que agora entra em uma fase extraordinária. O jogo mudou e a Embraer está jogando em outro nível.